Eu estava lá, parada no centro daquele salão imenso na Fundação Gulbenkian, com o brasão da minha família pendurado como uma tapeçaria gigante por trás do palco. O ar cheirava a flores exóticas, cera antiga, e a um certo medo que emanava de um canto escuro. Via o pânico no olhar de João, o homem que um dia chamei de marido. Sim, era ele ali, espremido contra uma parede de arenito falso, com a sua nova namorada, Sofia, ao lado, as luzes dos holofotes a cegarem-no como um coelho na estrada. Lembro-me do seu rosto, que foi ficando branco, depois vermelho. As suas pernas tremiam, e achei por um segundo que ia desmaiar ali mesmo, perante os olhos de toda Lisboa. Era uma visão satisfatória, devo admitir, mas o vazio no meu peito era mais profundo do que qualquer satisfação poderia preencher. João Barrett, a voz do meu pai, o grão-duque Estevão, ribombou pelo salão sem precisar de microfone, carregada com a autoridade de séculos de realeza. Sei que está aqui. A minha segurança viu-o entrar há 10 minutos. Deixamo-lo entrar porque quero que veja isto. Ele recuou um passo atordoado. O meu pai parecia crescer, a sua presença quase sobrenatural. Ele exigiu que João se mostrasse, e lá foi ele, cambaleando para a frente a tentar manter uma pose de arrogância que já não lhe pertencia. Eu exijo ser ouvido. Ele gaguejou, o mesmo discurso que eu ouvi tantas vezes nos jantares importantes, antes que o interrompessem. Ela enganou-me, mentiu sobre quem era. O meu pai apenas riu, uma risada seca e trovejante. Ela omitiu um título. O senhor omitiu a sua humanidade. A multidão burburinhava, chocada, curiosa. Era tudo tão dramático, demasiado público, talvez. Mas era a única forma de atingi-lo de verdade, não era? Naquele momento, enquanto via o meu pai apontar para mim e a plateia voltava os olhos na minha direção, a minha mente recuou, como uma fita de vídeo que rebobinava rapidamente. Não para os dias de glória, mas para a noite em que tudo começou a ruir, a noite do famoso incidente do champanhe. Acho que foi há umas 3 semanas, talvez um mês. Os dias confundiam-se. O ar no grande salão do Palácio da Foz, em Lisboa, estava saturado com o cheiro de perfume caro, ambição velha e, como sempre, champanhe frio. Era a Gala Voorhees anual, o evento mais importante para os magnatas da logística e transporte de Lisboa. E João Barrett, o meu então marido, estava a suar no seu smoking Bione feito à medida. Ele era bonito, sim, de uma maneira predadora, como um tubarão. Não havia calor nele. Com 38 anos, era o CEO da Barrett Logistics, uma empresa que tinha crescido agressivamente nos últimos 5 anos. Mas crescimento agressivo exigia capital, e aquela noite era sobre garantir o favor dos investidores do velho dinheiro, que o viam como alguém novo, barulhento e arriscado. Ele apertou o meu braço com força, o suficiente para deixar uma marca. Para de te encolher, sibilou, com um sorriso forçado para um senador que passava. Pareces uma couve murcha. Levanta-te. E, pelo amor de Deus, esconde essa mala. Parece que a compraste numa feira da ladra. Ajustei a postura, os olhos fixos no chão de mármore. Eu tinha 34 anos, mas parecia mais nova, com uma beleza delicada e etérea que parecia irritá-lo mais do que cativá-lo. Vestia um vestido simples de seda azul noite, comprido até ao chão. Não tinha lantejoulas, decotes profundos ou logotipos de estilista a gritar por atenção. Para João eu era invisível, mas para um olho treinado, o vestido era uma obra-prima vintage, costurada à mão num ateliê parisiense nos anos 50. João, claro, não tinha um olho treinado, só um olho caro. Desculpa, João, murmurei, a minha voz suave e melódica. Só, os meus pés doem. Os teus pés doem? Ele soltou uma risada seca e zombeteira, inclinando-se para o meu ouvido. Tens ideia de quanto custou esta mesa?
Sabes quem está a 3 mesas de distância? O vice-presidente do Banco Soberano. Se eu fechar este negócio, entramos para a Fortune 500. Se não, ficamos estagnados. Por isso, não me importa se os teus pés estão a sangrar, Ana. Vais sorrir, vais acenar e não me vais envergonhar. Assenti, mordendo o lábio. Sim, João. Essa era a nossa dinâmica há 7 anos. Quando nos conhecemos, ele era um gerente a lutar numa empresa de transportes falida, e eu era uma estudante tranquila de História da Arte, voluntária numa biblioteca. Eu tinha financiado o seu primeiro negócio com uma herança que eu alegava ser da minha avó. Ele pegou no dinheiro, construiu o seu império e algures no caminho, decidiu que a rapariga sossegada que lhe fazia sopa quando estava doente já não era adequada para o titã da indústria em que se tinha tornado. A gente muda, eu sei, mas ele mudou para pior. Olha, João disse, o tom mudando de irritação para uma admiração viscosa. Agora, aquilo é que é uma mulher de verdade. Não precisei de levantar a cabeça para saber de quem falava. Sofia Vivas. Sofia era tudo o que eu não era. Barulhenta, vibrante e coberta de diamantes. Era filha de um magnata imobiliário e, mais importante para João, era a mulher com quem ele estava a dormir. Sofia deslizava pela multidão num vestido escarlate que deixava muito pouco à imaginação, ladeada por fotógrafos. Ela domina o ambiente, murmurou João alheio, ou talvez não se importando que estava a elogiar a sua amante, a própria esposa. Ela tem presença. Podias aprender uma coisa ou duas. O jantar de gala começou. O tilintar da prata contra a porcelana fina enchia o salão. Eu beliscava o meu salmão com um nó no estômago. Sentia os olhares das outras esposas sobre mim. Elas sabiam. Naquele círculo, os casos eram comuns, mas João era descuidado. Era cruel. A meio do prato principal, Sofia Vivas dirigiu-se à nossa mesa. Não estava sentada lá, mas movia-se com a confiança de quem era dona do edifício. Segurava uma flute de champanhe Krug Vintage numa mão, as unhas bem feitas a tamborilar no vidro. João querido, Sofia sorriu, ignorando-me completamente. Acabei de falar com o seu vice-presidente. Diz-me que a fusão está quase feita. Parabéns! João praticamente saltou da cadeira. Sofia, obrigado. Estamos muito otimistas. Deves estar entusiasmada, Sofia disse, os olhos finalmente deslizando para mim. O seu olhar era como água gelada. E tu trouxeste a Ana, não foi? Que pitoresco. Não pensei que gostasses destes eventos tão animados. Estás sempre com ar tão cansado. Estou bem, obrigada, respondi, a voz firme e mais baixa. Esse vestido é interessante, Sofia sorriu, inclinando a cabeça. É poliéster? Cai tão pesado. João riu. Ele realmente riu. Disse-lhe para comprar algo novo, mas ela insiste nestes trapos velhos. Não tem gosto para a moda moderna. Senti o calor subir às minhas bochechas. A mesa tinha ficado em silêncio. As pessoas estavam a observar. Bem, Sofia suspirou, aproximando-se. Talvez um dia possa levar-te às compras. Ajudar-te a parecer a mulher de um CEO. Alguém que João possa ter orgulho de exibir. Aconteceu em câmara lenta. Sofia girou, fingindo um tropeção nos seus saltos altos. A flute de champanhe na sua mão inclinou-se. O líquido dourado espirrou pesadamente no meu peito, encharcando a seda azul vintage e pingando na mesa. Oh, meu Deus! Sofia ofegou, a mão voando à boca numa encenação de choque. Sou tão desastrada. Oh, João, sinto muito. Eu fiquei imóvel, o líquido frio a encharcar minha pele. A seda vintage estava arruinada. Pelo amor de Deus, João exclamou. Não para Sofia, mas para mim. Olha o que fizeste. Mexeste o braço mesmo para o lado dela. Eu não me mexi.
Gaguejei, pegando num guardanapo. Estás uma desgraça! João sibilou, o rosto vermelho de raiva mal direcionada. Estás a fazer uma cena. Sofia, estás bem? Sujou-te o vestido? Acho que estou bem, Sofia disse fazendo beicinho. Mas, ó, querida, os meus sapatos. Acho que uma gota caiu nos meus Louboutins. Olhou para o seu sapato imaculado de sola vermelha. Havia um pontinho microscópico de líquido na ponta. O salão inteiro estava a observar. Este era o momento em que os lobos circulavam. João olhou para o sapato de Sofia, depois para mim. Fez um cálculo. Humilhar-me mostraria a Sofia a sua lealdade. Mostraria ao salão que ele era o alfa, aquele que controlava na sua casa. Ana, ele disse, a voz num barítono perigoso. Limpa isso. Olhei para ele, confusa. Estou a secar a mesa, João. Não a mesa. João apontou para o chão, para os pés de Sofia. O sapato dela. Tu causaste isto. Bateste nela. Mostra algum respeito e limpa-o. Um silêncio sepulcral caiu sobre as mesas próximas. O vice-presidente do Banco Soberano parou, o garfo a meio caminho da boca. João, murmurei, a voz a tremer. Não podes estar a falar a sério. As pessoas estão a observar. Não me importa quem está a observar, João disse, os olhos duros e mortos. Estou cansado da tua falta de jeito me custar capital social. Para baixo agora. Sofia estava ali, um sorriso cruel nos lábios, o pé ligeiramente estendido. Olhei em volta. Ninguém se moveu para me ajudar. Eram todos predadores e eu era a gazela ferida. Olhei para João, o homem que eu tinha amado, o homem que eu tinha construído do nada. E naquele momento, algo dentro de mim, um fio de aço que se vinha desfiando há anos, finalmente partiu. Mas não partiu com barulho. Partiu numa linha dura e inquebrável de resolução. Lentamente, graciosamente, levantei-me da cadeira. Não me ajoelhei em submissão. Movi-me com a precisão fluida de uma bailarina. Peguei num guardanapo de linho. Estendi a mão, mas não toquei no sapato de Sofia. Em vez disso, deixei cair o guardanapo diretamente no pé de Sofia, cobrindo completamente o sapato vermelho. Pronto, disse eu, a minha voz a projetar-se claramente, carregando um sotaque aristocrático que João nunca tinha ouvido antes. Agora não terás de olhar para a mancha, nem para o sapato, que aliás é falso. A costura no calcanhar está toda errada para uma coleção de 2024. Levantei-me. O silêncio era ensurdecedor. O rosto de Sofia ficou roxo. Com licença. Ouviste-me, disse eu, alisando o meu vestido úmido. Virei-me para João. E tu, querias um espetáculo. Tens um. Aproveita o teu jantar, João. Creio que isto é a minha demissão. Virei-me e saí do salão. Não corri. Andei de costas direitas, a cabeça erguida, ignorando os sussurros que irromperam atrás de mim como um incêndio. João ficou atordoado, a boca aberta. Ele esperava lágrimas. Ele esperava súplicas. Não esperava dignidade. Ela é maluca, murmurou João para a mesa, a tentar recuperar. Totalmente instável. Peço desculpa, pessoal. Mas ao sentar-se, notou que o vice-presidente do Banco Soberano já não olhava com interesse. Olhava para a saída onde eu tinha desaparecido, uma expressão pensativa e intrigada no rosto. Às vezes, quando não conseguia dormir, nos dias que se seguiram, pensava no meu avô. Na maneira como ele sempre dizia, nunca confies em algo que parece demasiado bom para ser verdade, Ana. Ele referia-se aos comerciantes do mercado, mas agora eu entendia de forma diferente. O amor, as promessas de uma vida simples, tudo parecia demasiado bom. Perfeito. E a perfeição não existe. Isso tinha sido uma das minhas primeiras e mais difíceis lições. Esta vida era uma lição contínua, uma escola de fogo. O apartamento, a nossa cobertura com vista para o rio, estava em silêncio quando João regressou, por volta das 2 da manhã. Ele estava bêbado,
zangado e cheirava a perfume da Sofia. Ele esperava encontrar-me a chorar no sofá ou talvez trancada no quarto de hóspedes. Estava pronto para uma discussão. Tinha o seu discurso preparado. Tu humilhaste-me, foste rude com a Sofia, és ingrata. Atirou as chaves para a ilha de mármore da cozinha. Ana, gritou, vem cá. Nenhuma resposta. Ele bateu com os pés no corredor até o quarto principal e abriu a porta com um pontapé. Disse para... Parou. O quarto estava imaculado, a cama feita, as portas do closet abertas. Ele aproximou-se. O meu lado do closet estava vazio, não apenas sem roupas. Estava vazio de tudo. Sem cabides, sem sapatos, sem caixas. Verificou a casa de banho. A minha escova de dentes, os meus cremes, os meus perfumes, tudo tinha desaparecido. Na cama, bem no centro do edredão, estavam um envelope de manila e uma pequena caixa de veludo. João franziu a testa, o álcool a zumbir na cabeça, dificultando a concentração. Aproximou-se e abriu primeiro a caixa de veludo. Era a minha aliança de casamento, um diamante simples e modesto que ele me tinha comprado quando estava falido. Ao lado estava a pulseira da eternidade que ele me tinha dado no ano passado, um presente de cala-boca depois de ter esquecido o nosso aniversário. Ele atirou a caixa para o lado e abriu o envelope. Era um documento legal. Pedido de dissolução de casamento. João piscou os olhos, virou-o para a última página. Já estava assinado. Ana Sofia Barrett. Anexo havia um bilhete manuscrito num papel simples. João, dei entrada para um divórcio sem contestação. Não quero nada. Podes ficar com a cobertura, os carros, as contas e as ações da empresa. Apenas levei o que trouxe. Os meus livros, as joias da minha avó e a minha dignidade. Não me procures. O meu advogado, Dr. Sterling, sem relação com o teu círculo, tratará da finalização. Estás livre. Vai estar com a Sofia. Espero que ela valha o preço que acabarás por pagar. Adeus, A. João olhou para a carta. Uma onda de alívio tomou conta dele, rapidamente seguida por desconfiança. Ela não queria nada. Mulher estúpida. Ele riu alto, o som ecoando no quarto vazio. Ela podia ter me tirado milhões. Lisboa é um estado de bens adquiridos. Ela podia ter metade da empresa. Pegou no telefone e ligou imediatamente para Sofia. Babe? Sofia lhe atendeu, a voz sonolenta, mas ansiosa. Ela foi-se, João disse sorrindo. Ela saiu, e vê só, assinou os papéis, renunciou aos bens, não levou nada. Estás a brincar, Sofia gritou. Oh, meu Deus, João, nós ganhamos, ganhamos mesmo. Vem cá, João disse. Traz champanhe, champanhe de verdade, não o lixo que ela servia. Enquanto esperava por Sofia, João serviu-se de um uísque. Sentia-se o rei do mundo. Tinha se livrado do peso morto. Tinha a empresa, o dinheiro e a amante. Eu devia estar a chorar no motel Algures, a arrepender-me da decisão de deixar um multimilionário. Ele não reparou no segundo pedaço de papel que tinha caído do envelope para o chão. Era uma fotocópia de um recibo de transferência bancária de 7 anos atrás. O investimento inicial que deu início a Barrett Logistics, 500 mil euros. O remetente não era herança da avó. O remetente listado era Chaos Trust, Genebra, Suíça. João não viu. Estava demasiado ocupado a brindar ao seu próprio reflexo na janela. A 3.000 quilômetros de distância, um jato privado Gulfstream G650 estava na pista de um aeródromo privado em Cascais. Os motores zumbiam, prontos para a descolagem. Eu estava sentada num assento de couro creme, a beber um chá quente. Já não usava o vestido azul manchado. Usava um fato branco estruturado que custava mais do que o carro de João. O meu cabelo estava preso num coque elegante e impecável. À minha frente estava um homem de fato escuro. Era mais velho, com cabelo grisalho e uma cicatriz na bochecha.
Parecia um homem que tinha matado pessoas ou ordenado que as matassem. Desobstruímos o espaço aéreo, Sua Alteza. O homem disse, a voz rouca e respeitosa. Não me chames assim, Lucas, respondi, olhando pela janela para as luzes de Lisboa a desaparecer. Ainda não. O seu pai está ansioso por vê-la, Lucas disse. Já se passaram 10 anos, Ana, desde que fugiu para casar com aquele americano. O grão-duque ficou com o coração partido. Ele estava à espera dessa chamada. Fui ingênua, Lucas, disse eu, os meus olhos endurecendo. Pensei que queria uma vida simples. Pensei que o amor era suficiente. Pensei que se escondesse quem era, podia ser amada por mim mesma, não pela coroa. E aprendi que alguns homens são pequenos. São pequenos e são cruéis e odeiam o que não conseguem controlar. João não me amava. Ele amava ter uma serva. Lucas assentiu lentamente. E o meu ex-marido Barrett, ele acha que ganhou, continuei. Ele acha que sou uma pobre bibliotecária destituída que saiu sem nada. Ele sabe do contrato? Perguntou Lucas. Não, sorri. Era um sorriso frio, terrivelmente semelhante ao do meu pai. Ele acha que é dono da Barrett Logistics. Ele esquece que o dinheiro inicial veio do Fundo de Genebra. Os termos desse empréstimo eram muito específicos. Era um empréstimo resgatável, conversível em capital a critério do credor. Os olhos de Lucas arregalaram-se ligeiramente. A senhora é dona da participação de controlo. Tecnicamente, o fundo é dono, corrigi. E a partir desta manhã, retomei a minha posição como diretora do fundo. Quais são as suas ordens, senhora? Perguntou Lucas. Bebi um gole de chá. Deixa-o divertir-se. Deixa-o desfrutar da Sofia. Deixa-o pensar que é o rei de Lisboa. Em 3 semanas, o trimestre fiscal termina. Ele precisa do financiamento da Série B para sobreviver. Ele tem uma reunião agendada com a obscura corporação europeia VD Holdings para salvar a sua empresa. VD Holdings, Lucas riu. Valois Dumont. Exatamente, disse eu. Prepara o jato para Genebra. Preciso de uma semana no spa e depois vamos trabalhar. Tenho uma empresa para adquirir. E João? Virei-me para a janela enquanto o jato começava a taxiar. João vai aprender que há uma grande diferença entre um CEO e um monarca. Ele queria uma mulher troféu. Eu vou dar-lhe uma guerra. O jato rugiu na pista e levantou o voo para o céu noturno, deixando a sujidade de Lisboa para trás. Fechei os olhos. A dona de casa apologética e submissa estava morta. A princesa Ana Sofia Valois Dumont, do Grão-Ducado de Valois Dumont, tinha regressado. Aqui, neste ponto, tenho de fazer uma pausa. A sério. Isto tudo, toda esta situação com o João e a minha família, é totalmente absurda, não acham? Quer dizer, pensem bem, um duque ancestral, de repente a reivindicar uma mulher comum como a sua, seja lá o que for. Na minha cabeça, às vezes, parece a história de um conto de fadas retorcido. Mas é o meu conto de fadas retorcido. Eu tinha o poder, sim, um poder que vinha de séculos, de um nome pesado e de uma fortuna escondida. Mas durante tanto tempo, eu fugi dele. Tentei ser a Ana normal, a Ana da biblioteca. E para quê? Para ser tratada como um tapete? O preço de tentar ser normal foi ser humilhada publicamente, ver os meus limites testados até a exaustão. E a verdade é que, mesmo com toda a minha linhagem, não me sentia menos, confusa ou magoada. O dinheiro e o título podem abrir portas, mas não curam feridas ou apagam a memória de um riso cruel. Voltando à realeza, talvez fosse essa minha única hipótese. Não sei. 3 semanas tinham passado desde a gala. Para João Barrett, tinham sido as melhores 3 semanas da sua vida. Comigo fora, a cobertura tinha se transformado. O santuário silencioso, cheio de livros, era agora um centro de festas.
Sofia tinha se mudado em 24 horas, substituindo os meus móveis antigos por sofás de veludo modernos e de arestas vivas e arte abstrata que parecia tinta derramada. João sentia-se revigorado. Sofia era barulhenta, exigente e cara. Tudo o que ele pensava que um homem do seu estatuto merecia. "Babe", Sofia chamou do closet. "Preciso do teu cartão de crédito, o preto. Estou a reservar o catering para o jantar com os investidores na sexta-feira." João levantou os olhos do seu iPad. Estava sentado na varanda a rever as projeções trimestrais. Estavam apertadas, mais apertadas do que ele gostava. A expansão para o mercado asiático tinha esgotado as suas reservas de caixa. Ele precisava que esta reunião com a VD Holdings corresse perfeitamente. "Usa o cartão da empresa", João gritou de volta. "Põe como relações com clientes." "És o melhor", Sofia guinchou. João franziu a testa para o ecrã. VD Holdings. Era um fantasma. Sem site, apenas uma página em construção. Sem perfis no LinkedIn para os seus executivos. Apenas um prestigiado escritório de advocacia em Genebra a tratar da correspondência. Tinham manifestado interesse numa injeção de 50 milhões de euros na Barrett Logistics, dependendo de uma visita ao local e um jantar formal com o CEO. João tinha tentado desenterrar alguma coisa sobre eles. Tudo o que encontrou foram rumores. Era um dinheiro velho europeu, do tipo de dinheiro que não aparecia nas listas da Forbes, porque estava escondido em montanhas e cofres. "Se eu conseguir isto", murmurou João para si mesmo, "posso comprar os restantes membros da administração. Não responderei a ninguém." O seu telefone vibrou. Era o seu advogado, Pedro. "Olá, Pedro. Diz-me que o divórcio está finalizado." "É estranhamente rápido, João", Pedro disse, suando perplexo. "O advogado dela, esse tal Sterling, ele apressou tudo, sem contestação. O juiz assinou esta manhã. És um homem solteiro." "Mas, João, o quê?" "Tentei procurar o Sterling. O tipo não existe na Ordem dos Advogados de Lisboa. Está listado como conselheiro especial para assuntos internacionais e o endereço para o reencaminhamento do correio dela. É um código postal de embaixada." "Quem se importa?" João riu. "Ela provavelmente mudou-se com algum parente diplomata para ser ama." "Ela foi-se, Pedro. A sanguessuga está desprendida." "Se o dizes", Pedro disse. "Mas normalmente, quando uma esposa abandona 50 milhões de euros, há um senão." "O senão é que ela é uma idiota", João disse. "Até já no escritório." João desligou e entrou no quarto. Sofia estava a posar no espelho, a usar um colar de diamantes que ele tinha comprado no dia anterior. "Sexta-feira à noite", João disse, envolvendo os braços na sua cintura. "Os representantes da VD Holdings vêm aqui, à cobertura. Queriam um ambiente íntimo para julgar o meu caráter." "Não te preocupes", Sofia sorriu. "Serei a anfitriã perfeita. Vou mostrar-lhes como é um verdadeiro casal de poder. Nada como aquele rato com quem eras casado." "Não a menciones", João disse, beijando-lhe o pescoço. "Ela é história." Na sexta-feira à noite, a cobertura estava preparada na perfeição. Um chefe privado estava na cozinha a preparar um menu de 6 pratos. O vinho, um Chateau Margaux, estava a respirar. João usava um novo smoking, azul marinho com lapelas pretas. Sofia usava um vestido dourado brilhante que se agarrava a todas as curvas, a maquilhagem dramática e marcante. "Estão atrasados", João disse, verificando o seu Rolex. Eram 19h15. A reunião estava marcada para as 19h. "Tempo europeu", Sofia escarneceu, bebendo um martini. "Provavelmente querem fazer uma entrada triunfal." O intercomunicador zumbiu. "Sr. Barrett", a voz do porteiro estalou. "Os seus convidados chegaram. 3 veículos." "3?" João franziu a testa. "Mande-os subir." Eles têm segurança, senhor. Estão a subir agora." João endireitou a gravata. "Ok, Sofia." Sorri.
Sê charmosa. Não menciones o teu ex-marido. As portas do elevador, no final do foyer privado, deslizaram. João deu um passo à frente com a mão estendida e um sorriso vencedor no rosto. Bem-vindos a... Ele congelou. 2 homens com auriculares saíram primeiro, a escanear a sala com uma paranoia profissional. Eram enormes. Afastaram-se. Um homem saiu. Era alto na casa dos 60 anos, com barba grisalha e uma postura que o fazia parecer ter 2,10 metros. Usava um fato que provavelmente custava mais do que o apartamento. Segurava uma bengala com um topo de águia prateada. Sr. Barrett, o homem disse. A sua voz era profunda, com um sotaque que misturava francês e alemão. Sou Henri, conselheiro pessoal do presidente. Um prazer, João disse, a sua mão a tremer ligeiramente. O presidente irá juntar-se a nós. O presidente está aqui, disse Henri. Ele afastou-se. Uma mulher saiu do elevador. Usava um fato preto, elegante e rigoroso, com um broche de diamantes na lapela em forma de brasão. Usava óculos de sol escuros, que removeu lentamente. João sentiu o sangue sumir do seu rosto. Os seus joelhos vacilaram. Sofia deixou cair o copo de martini. Partiu-se no chão, mas ninguém olhou. A mulher entregou os óculos de sol a um dos guarda-costas. Ela olhou para João com olhos que eram familiares, mas completamente estranhos. Eram frios, imponentes e divertidos. Olá, João, a mulher disse. Ana, João guinchou. O quê? O que estás a fazer aqui? A segurança. Ela ignorou, passou por ele, os saltos a tilintar no chão de mármore. O mesmo chão que ela tinha deixado há 3 semanas. Caminhou até ao centro da sala e olhou para os móveis novos. Brega, disse, mas esperado. Sai, Sofia gritou, encontrando a voz. Não pode simplesmente invadir aqui. Estamos à espera de bilionários. Sai, sua psicopata. Eu virei-me para Sofia. Não me zanguei, não gritei. Apenas olhei para Sofia como se fosse uma mancha numa janela. Henri, eu disse calmamente. Quem é esta pessoa a gritar na minha propriedade? A sua propriedade, João gritou, recuperando a raiva. Eu sou o dono disto. Assinaste os papéis. Não ficaste com nada. Agora sai antes que eu chame a polícia. Henri deu um passo à frente, abrindo uma pasta de couro. Na verdade, Sr. Barrett, está enganado. A cobertura é propriedade da corporação Barrett Logistics. Está correto? Sim, então eu sou o dono. João cuspiu. E, Henri continuou, a Barrett Logistics foi fundada com um empréstimo conversível de nível 1 do fundo KS. Devido à recente volatilidade nos seus mercados asiáticos, que temos vindo a monitorizar, o fundo exerceu o seu direito de converter a dívida em capital. Henri entregou um papel a João. Com efeitos a partir das 9 desta manhã, a VD Holdings, a empresa-mãe do fundo KS, detém 51% da Barrett Logistics. Isso foi ratificado pelo seu conselho numa sessão de emergência há 1 hora. João olhou para o papel. Os números desfocaram-se. 51% de participação de controlo. Eu não entendo, João gaguejou. Quem dirige a VD Holdings? Henri gesticulou para mim. Permita-me apresentar-lhe Sua Alteza Sereníssima, Princesa Ana Sofia Valois Dumont, presidente da VD Holdings e o seu novo chefe. Sorri. Por favor, sente-se, João. Temos uma avaliação de desempenho para fazer. O silêncio na cobertura era tão pesado que podia esmagar um homem. João sentou-se afundado no sofá de veludo, o que Sofia tinha comprado há 3 dias, a olhar para a mulher que ele tinha tratado como um pedaço de mobília durante 7 anos. Eu já não parecia uma esposa. Estava sentada à sua frente, as pernas cruzadas, a beber um copo de água que eu própria tinha servido. Parecia uma CEO. Não, parecia algo mais perigoso. Parecia uma consequência. Isto é uma piada.
Sofia explodiu, a voz estridente, mas a tremer. Estava de pé atrás do sofá, agarrando o telefone como se fosse uma arma. Não pode simplesmente entrar aqui e reivindicar que és dona da empresa. João construiu a Barrett Logistics. Ele é o fundador. Ele é o gerente, Henry corrigiu do canto. O homem grande não se tinha mexido, mas a sua presença enchia o quarto. O fundo Caos forneceu o capital. O contrato que João assinou, que presumo que ele não leu completamente na sua ânsia de ser um magnata, estipulava que, após a conversão da dívida em capital, o fundo nomeia o presidente. Ana é essa presidente. João finalmente levantou os olhos. Os seus olhos estavam vermelhos de sangue. Por quê? Ele murmurou. Por que esperar 7 anos? Por que fazer o papel de rata? Tu lavavas chãos, Ana. Tu cozinhavas o meu jantar. Deixaste-me falar contigo como um cão. Por quê? Pousei o copo. O som foi um tilintar agudo na sala silenciosa. Porque eu queria saber se eras um bom homem, João, disse suavemente. Eu nasci num mundo onde todos querem algo de mim. O meu título, a minha influência, o dinheiro do meu pai. Eu queria ver se um homem podia amar-me, a Ana, a ninguém, a bibliotecária. Inclinei-me para a frente, os meus olhos escurecendo. Dei-te todas as chances. Quando me gritaste por queimar a torrada, perdoei-te. Quando esqueceste o meu aniversário, 3 anos seguidos, perdoei-te. Perdoei-te quando começaste a chegar a casa a cheirar ao perfume da Sofia. Olhei para Sofia, que encolheu-se. Tentei perdoar-te. Pensei, ele está estressado. Ele está a construir um futuro para nós. Mas na gala, quando me fizeste limpar o sapato dela, abanei a cabeça lentamente. Não me magoaste apenas, João. Mostraste-me que não tens honra. E um homem sem honra não pode ter permissão para gerir uma empresa de $1.000 milhões. Não podes fazer isto. João levantou-se, os punhos cerrados. Vou processar. Vou lutar contra isto. Isto é uma aquisição hostil. Tenho advogados. Tenho o conselho. O conselho? Ri. Foi um som seco e zombeteiro. João, o conselho preocupa-se com o lucro. A VD Holdings acabou de oferecer triplicar os seus dividendos anuais. Eles votaram pela tua demissão como CEO há 20 minutos. Estás atualmente a invadir propriedade alheia. O telefone de João vibrou. Era uma notificação de e-mail. Assunto: aviso de rescisão de contrato de trabalho. Barrett Logistics. Ele deixou cair o telefone. Chocalhou no chão. Sai, eu disse. Não gritei, apenas apontei para a porta. Leva a tua amante, leva as tuas roupas, deixa as chaves. Esta é a minha casa. Esta é a minha casa. João rugiu, avançando. Antes que pudesse dar 2 passos, Henri estava lá. O homem mais velho moveu-se com velocidade terrível. Agarrou João pela garganta, não o suficiente para sufocá-lo, mas o suficiente para paralisá-lo. Senhor, Henri murmurou, a voz como pedras a moer. Não me faça demonstrar a diferença entre um guarda-costas e um soldado. A princesa pediu que saísse. João ofegou por ar, aterrorizado. Olhou para Sofia. Faz uma mala, ele sibilou. O quê? Sofia olhou em volta, frenética. João não pode simplesmente ir embora. E a gala? E a minha reputação? Ele não tem reputação, eu intervim. E tu também não, Sofia. Agora saiam antes que eu peça a segurança para vos remover. Levou 20 minutos. João atirava roupas para uma mala enquanto Sofia chorava na casa de banho, empurrando os seus cosméticos para uma mala Louis Vuitton. Saíram da cobertura, passaram pelos guarda-costas impassíveis e entraram no elevador. Quando as portas se fecharam, João Barrett, o titã da indústria,
estava sem teto. João não era um homem que desistia facilmente. A raiva é um combustível poderoso, e João estava a arder com ela. Ele e Sofia fizeram o check-in no St. Regis. Era caro, mas João precisava manter as aparências. Passou a manhã seguinte ao telefone a reunir a sua equipa jurídica. "Processamos por fraude", João gritou para o seu advogado, Pedro. "Ela mentiu sobre a sua identidade. Isso tem que anular o acordo pré-nupcial ou o contrato ou algo assim. Ela prendeu-me." "João, ouve-me", Pedro disse, a voz cansada. "Analisei a VD Holdings. Isto não é apenas uma empresa. É o Fundo Soberano do Grão-Ducado de Valois-Dumont. Estás a tentar processar um país. Tens alguma ideia do tipo de imunidade diplomática que eles têm?" "Não me importa." João atirou uma chávena de café contra a parede. "Ela está em Lisboa. Está sujeita às leis de Lisboa." "Podemos tentar", Pedro disse hesitantemente. "Mas vai custar uma fortuna. O meu honorário precisa ser reabastecido. Estás a zero." "Vou transferir", João disse. Desligou e acedeu à sua conta bancária. Banco Soberano. O mesmo banco cujo vice-presidente ele tentara impressionar na gala. Digitou a sua palavra passe. Acesso negado. Tentou novamente. "Conta congelada. Por favor, contacte a agência." João sentiu um suor frio na nuca. Tentou os seus cartões de crédito. Acedeu à sua carteira de ações. Congelada. 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 "Sofia!" ele gritou. Sofia saiu da casa de banho de roupão, os olhos inchados. "O que foi agora?" "Verifica os teus cartões. Preciso de pagar ao advogado." "Os meus cartões?" Sofia escarneceu. "Os meus cartões estão no limite, João. Gastei tudo nos preparativos da gala. Disseste que pagarias." "As minhas contas estão bloqueadas", João disse, a voz a tremer. Naquele momento, o telefone do quarto tocou. João atendeu. Sr. Barrett era o gerente do hotel. "Receio que haja um problema com o cartão de crédito no arquivo. Foi recusado." "É um erro", João mentiu. "Vou resolver. Receio que precisemos de uma forma de pagamento válida imediatamente, senhor. Ou teremos que pedir que desocupe o quarto. A suíte custa 6.000 euros por noite." João bateu com o telefone. Sentou-se na beira da cama, com a cabeça entre as mãos. Ela estava a matá-lo à fome. "Quem é ela realmente?" Sofia perguntou, a voz baixa. "João, tu disseste que ela era uma ninguém. Ninguém congela contas bancárias." "Valois", João murmurou. Agarrou no seu laptop e digitou freneticamente no Google. "Valois-Dumont, família real." Os resultados da pesquisa inundaram o ecrã. Grão-Ducado de Valois-Dumont, um pequeno, mas imensamente rico microestado europeu que faz fronteira com a França e a Suíça, conhecido por bancos, produtos farmacêuticos e minerais de terras raras, soberano atual. Grão-Duque Estevão IV. Princesa herdeira Ana Sofia. Desaparecida da vida pública em 2014. João clicou nas imagens. Lá estava eu, uma Ana mais jovem, a usar uma tiara de diamantes, de pé numa varanda ao lado de um homem de aparência severa com barba grisalha. Parecia régia, intocável. "Oh, meu Deus!" Sofia sussurrou, espreitando por cima do ombro dele. "Ela é uma princesa de verdade. Tu fizeste uma princesa limpar a tua casa de banho." "Cala a boca", João retrucou. "Ela fugiu. Isso significa que ela está deserdada. O pai provavelmente a odeia. Se eu conseguir falar com o pai, talvez possa fazer um acordo. Ele é um tradicionalista, certo? Não vai querer um escândalo." A mente de João disparou. Ele era um manipulador. Sabia como contar uma história. "Vou à imprensa", João disse, um sorriso maníaco a formar-se. "Vou dizer que ela é instável, que ela me usou, que é uma impostora que casou comigo por um visto ou algo assim. Vou humilhar a família real.
Eles vão pagar-me para me calar. Era um plano desesperado, estúpido. Mas era tudo o que ele tinha. 2 dias depois, João teve o seu desejo, mas não da maneira que esperava. Todas as notícias em Lisboa receberam um comunicado de imprensa, mas não era de João. Era do consulado de Valois-Dumont. Sua Alteza Real Grão-Duque Estevão IV irá realizar uma gala de beneficência no Museu Calouste Gulbenkian. Anúncio especial sobre o futuro da Barrett Logistics e dos esforços humanitários da VD. A cidade enlouqueceu. Um monarca europeu em Lisboa? Era o evento da década. João não foi convidado, obviamente, mas ele conhecia a Gulbenkian. Ele conhecia a equipa de segurança porque a Barrett Logistics tinha patrocinado o transporte de carga para a última exposição. Vamos, João disse a Sofia. Estavam agora num motel barato na periferia, depois de terem sido expulsos do St. Regis. João usava o seu último smoking restante, que estava a começar a enrugar. João, isto é suicídio, Sofia disse. Parecia cansada. O glamour estava a desaparecer. Sem as roupas caras e os maquilhadores, ela parecia normal. Vamos embora. Vamos para o interior. A minha tia tem uma casa. Não vou para o interior, João gritou. Vou olhar para aquele velho nos olhos e exigir a minha empresa de volta. Ele é um empresário. Ele respeitará a ousadia. Eles esgueiraram-se pela doca de carga. João subornou um segurança que conhecia com o seu relógio, um Patek Philippe que ele tinha conseguido esconder no bolso. Era o seu último bem. Chegaram à beira do salão de exposições. O local estava transformado. Enormes estandartes do brasão de Valois-Dumont pendiam do teto. A lista de convidados era um quem é quem do poder global. O presidente, senadores, bilionários, celebridades. E ali, num estrado elevado, estava eu. Eu estava irreconhecível. Vestia um vestido prateado e branco bordado com milhares de pérolas. Na minha cabeça, uma tiara que parecia pesada com história. Sentava-me com uma postura que impunha silêncio absoluto. João sentiu uma pontada de perda tão forte que quase o fez cair de joelhos. Aquela era a sua esposa, a mulher a quem ele tinha gritado por comprar a marca errada de café. A multidão silenciou-se quando uma trombeta soou. Senhoras e senhores, uma voz trovejou. Sua Alteza Real, Grão-Duque Estevão. O Grão-Duque subiu ao palco. Era o homem que João tinha visto nas fotos, mas pessoalmente era aterrorizante. Tinha quase 70 anos, mas movia-se com o vigor de um general. Usava uma faixa verde e dourada e um peito cheio de medalhas. Caminhou até ao púlpito. Não sorriu. Amigos, o Grão-Duque começou, a voz a trovoar sem microfone. Venho à vossa cidade para corrigir um erro. Durante 10 anos, a minha filha viveu entre vós. Ela escolheu viver simplesmente para aprender o valor do trabalho, para entender o coração das pessoas comuns. Ele fez uma pausa varrendo a multidão. Os seus olhos pareciam focar-se no canto escuro onde João se escondia. Ela entregou o seu coração a um homem, o Duque continuou, a voz baixando para um rosnado. Ela deu-lhe a sua confiança, deu-lhe os fundos para construir um império. E como ele a recompensou? A sala estava em silêncio. Ele a tratou com desprezo. O Duque rugiu. Ele a humilhou. Ele a traiu com uma mulher de caráter baixo. João encolheu-se, mas a multidão olhava em volta, sussurrando. João Barrett, o Duque gritou. Sei que está aqui. A minha segurança viu-o entrar há 10 minutos. Deixamo-lo entrar porque quero que veja isto. Os holofotes giraram. De repente, João e Sofia foram cegados por feixes de luz branca. Estavam presos contra a parede de arenito do templo. Mostre-se, o Duque ordenou. João, a tremer, deu um passo à frente. Ele tentou reunir a sua arrogância. Eu exijo ser ouvido. Ela enganou-me, mentiu sobre quem era.
O Duque riu. Ela omitiu um título. O senhor omitiu a sua humanidade. O Duque virou-se para mim. Minha filha, avança. Levantei-me. Caminhei até ao microfone. Olhei para João, o meu rosto desprovido de emoção. João, disse eu, a minha voz amplificada pelo enorme salão. Queria ser um homem grande, queria ser poderoso. Então vou dar-te uma demonstração de poder. Estalei os dedos. Nos ecrãs enormes atrás do palco, apareceu um documento. Esta é a escritura da sede da Barrett Logistics, disse. Transferida para o Fundo Humanitário Valois Dumont. Será transformada num abrigo para vítimas de abuso emocional doméstico. Outro estalo. Esta é a tua carteira de ações, disse. Liquidada. O produto, 12 milhões de euros, foi doado à equipa de limpeza do Palácio da Foz, a quem frequentemente abusavas verbalmente. A multidão ofegou, depois aplaudiu e, finalmente, disse eu olhando para Sofia. Sofia, vivas. Sofia soluçou, escondendo o rosto. Não te culpo totalmente, disse eu friamente. És um sintoma do ego dele, mas não estás isenta de culpa. Os círculos sociais que tanto prezas, estás na lista negra. De Lisboa a Londres, a Paris, nenhuma gala te receberá. Nenhuma casa de moda te vestirá. Querias atenção, agora tens. O Duque deu um passo à frente novamente, colocando a mão no meu ombro. Sr. Barrett, o Duque disse, tem 1 hora para deixar Lisboa. Se for encontrado dentro dos limites da cidade após a meia-noite, será preso por peculato corporativo. Temos os ficheiros. Temos a prova da evasão fiscal que cometeu em 2021. A minha filha protegeu-o então. Ela já não o protege. Peculato, João gaguejou. Eu nunca... Encontramos as contas offshore, João, disse. Aquelas que escondeste de mim. Aquelas que ias usar para fugir com a Sofia. A cabeça de Sofia levantou-se bruscamente. O quê? Tu ias fugir? João ficou pálido. De facto, ele tinha estado a desviar dinheiro, a planear uma estratégia de fuga caso o negócio falhasse. Ele não pensava que alguém soubesse. Levem-no, o Duque acenou com a mão. Guardas de segurança, não o pessoal do museu, mas a guarda real desceram sobre João. Não o arrastaram, escoltaram-no com um aperto firme e humilhante. Enquanto era levado para fora, João olhou para trás. Viu-me de pé sob as luzes douradas, a coroa a brilhar na minha cabeça. Eu não estava a olhar para ele. Eu estava a sorrir para o meu pai. Eu estava livre. 6 meses depois, a passagem do tempo é relativa. Na cobertura com vista para o Parque Eduardo VII, 6 meses costumavam voar numa névoa de galas, reuniões de conselho e revisões trimestrais. Mas ali, num café de beira de estrada, nos arredores de Setúbal, 6 meses pareciam uma era geológica. O ar dentro dos saus comezinhas 24 horas não cheirava a perfume caro ou champanhe gelado. Cheirava a gordura de bacon queimada, café velho e desinfetante de chão. As luzes fluorescentes zumbiam com um tom que causava dor de cabeça e nunca cessava, lançando uma palidez amarelada doentia sobre tudo, incluindo João Barrett. João estava atrás do balcão laminado, a limpar uma mancha pegajosa de xarope com um trapo cinzento e desfiado. Ele já não era o predador elegante num smoking Bioni. Usava um uniforme de poliéster que era um tamanho grande demais, manchado com ketchup e gordura. O seu crachá, torto no peito, dizia-lhe: Arte. Olá, Arte, acorda! A mesa 4 está à espera de uma recarga há 2 minutos. Mexe-te! O gerente Sal gritou da chapa, raspando uma espátula contra o metal com um guincho. Já vou, João murmurou, a voz rouca. Pegou na cafeteira morna, os nós dos dedos a doer. As suas mãos, outrora bem cuidadas e macias, estavam agora ásperas e vermelhas de sabão barato e água dura. Ele arrastou-se até a mesa 4,
Uma cabine de vinil onde um casal de meia-idade estava a esgaravatar os seus ovos. Estavam a ignorá-lo, absortos na edição de domingo do Diário de Notícias. Enquanto João estendia a mão para servir o café, os seus olhos prenderam-se no jornal. A manchete não era apenas texto. Foi um golpe físico no seu estômago. Princesa Ana ascende a granduquesa. Anuncia noivado com economista laureado com Nobel. João congelou. O vapor da cafeteira enrolou-se no seu pulso, mas ele não sentiu o calor. Ele só viu a fotografia. Era eu. Mas não a Ana que costumava andar pelo apartamento dele com camisolas grandes demais. Aquela mulher estava radiante, de pé numa varanda em Genebra, envolta numa faixa azul real, acenando para uma multidão que parecia um oceano de pessoas. Ao seu lado estava um homem de olhos brilhantes e que irradiava uma força intelectual tranquila que João nunca possuíra. Eu parecia poderosa, mais importante, eu parecia livre. Ela parece feliz, não parece? A mulher na cabine murmurou para o marido, batendo com a unha no meu rosto. Li o artigo. Aparentemente, o ex-marido dela era um monstro completo. Controlava-a, humilhava-a. Ele perdeu tudo no divórcio. Bem feito para ele, o marido grunhiu, mastigando a sua torrada. O tipo parece um perdedor, provavelmente a apodrecer numa valeta algures. Uma onda de tontura atingiu João. O quarto inclinou-se. A sua mão espasmou. A cafeteira inclinou-se demasiado. Líquido quente e escuro espirrou agressivamente sobre a borda da chávena, inundando o pires e caindo sobre a mesa, encharcando a borda do jornal do homem. Ei, cuidado! O homem rugiu, saltando para trás e derrubando o garfo no chão. Seu idiota desastrado! Olha o que fizeste! Quase me queimaste! Eu sinto muito, João gaguejou. A velha arrogância completamente evaporada, substituída por uma subserviência aterrorizada. Escorreguei. Sinto muito. Desculpa, não arranja o meu jornal. O homem zombou. Apontou um dedo grosso para a poça que se espalhava pela mesa, depois para os salpicos no chão de linóleo. Limpa isso. João parou de respirar. As palavras ecoaram no seu crânio, ressaltando nas paredes da sua memória. Limpa isso. Ele olhou para o homem. Olhou para o chão sujo. Foi exatamente o que ele me tinha feito. Foi o exato momento em que selou o seu destino na Gala Voorhees. O universo não o estava apenas a castigar. Estava a troçá-lo. Lentamente, dolorosamente, João abaixou-se. Os joelhos estalaram ao baterem nos azulejos duros. Pegou no seu trapo cinzento e começou a limpar o chão aos pés do homem. Ele estava de volta ao lugar onde me tinha posto, de joelhos, a limpar uma confusão que ele não queria ter feito. Enquanto o mundo o observava de cima, a campainha acima da porta do café tocou, sinalizando um novo cliente. João terminou de limpar o chão e levantou-se, mantendo a cabeça baixa para esconder a vergonha a arder nas suas bochechas. Voltou para o balcão para enxaguar o trapo. Água, só da torneira, sem gelo. A voz era familiar, mas faltava-lhe o tom musical que costumava ter. Soava monótona, morta. João levantou os olhos. Sofia Vivas estava sentada num banco giratório. Parecia 10 anos mais velha. O seu cabelo, outrora uma juba loira, brilhante e cara, mostrava raízes escuras e estava preso num rabo de cavalo desleixado e descuidado. Vestia um casaco que estava a desfiar nas costuras, e o seu rosto estava limpo de maquilhagem, revelando olheiras escuras sob os olhos. Sofia, João sussurrou. Ela não olhou para ele, olhou diretamente para a Guimenta. Olá, João. João sentiu uma súbita e desesperada faísca de esperança. Voltaste, disse ele, inclinando-se sobre o balcão, baixando a voz. Eu saio em 10 minutos. Podíamos ir a algum lado. Conheço um sítio ali na rua. É barato, mas... Eu não voltei por ti, João, Sofia disse, finalmente virando-se para o olhar. Os seus olhos estavam vazios.
Não havia raiva nem paixão, apenas um esgotamento oco. Estou de passagem. O meu autocarro tem uma escala no terminal do outro lado da rua. Estou a mudar-me de volta para o interior. A minha tia disse que posso trabalhar na florista dela se me portar bem. Interior? João abanou a cabeça. Mas podemos arranjar isto. Podemos recomeçar. Temos um ao outro. Sofia soltou uma risada curta e seca. Ela olhou para o avental manchado dele. Olhou para a gordura debaixo das suas unhas. Depois olhou para o jornal na mesa 4, onde o meu rosto ainda estava visível. Não temos nada, João, disse suavemente. Nunca tivemos nada. Era tudo apenas brilho. E agora as luzes estão apagadas. Ela levantou-se deixando a água intocada. Não disse adeus. Simplesmente virou-se e saiu para a chuva fria e cinzenta de Setúbal. João observou-a ir até que ela se tornou apenas um vulto na tempestade. Ele sentiu um vazio no peito, um vazio onde a sua ambição costumava estar. Artie! A voz de Sal ribombou do fundo, quebrando o silêncio. As casas de banho dos homens estão entúpidas outra vez. Pega na esfregona. João Barrett, o homem que quase tocara o sol, olhou para o balde da esfregona no canto. Olhou para a água suja. Sim, senhor, sussurrou. Pegou no balde e caminhou em direção à casa de banho, a porta pesada a fechar-se atrás dele, isolando-o do resto do mundo. E hoje, ainda hoje, quando penso em tudo, não sei. Às vezes, penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, sinto que perdi uma parte de mim mesma naquele processo. Uma inocência que nunca mais vou recuperar. Houve um preço a pagar, e não falo de dinheiro. A vingança, afinal, tem um gosto amargo doce, mas arrependo-me. Sinceramente, não sei. O que é que fariam vocês?